Antes da cruz, lá no meio do sistema da lei judaica, o culto ele era voltado para o templo, né? Então, os judeus ofereciam o culto no templo quando eles estavam distantes do templo, que eles iam fazer as orações deles. Eles oravam em direção ao templo, porque o templo era o centro de tudo. Aquele templo mor, né? O templo maior de Jerusalém, ele era o centro de tudo, da fé judaica, né? Então, toda a adoração a Deus era por meio de sacrifícios, né? Por meio de o cumprimento de ordenanças. Então todo aquele cerimonialismo judaico era realizado ali. E hoje em dia, já estamos milênios, né? Séculos e séculos depois de tudo consumado, já estamos plenamente no tempo da graça eterna. E ainda assim, por falta de entendimento, muitos irmãos ainda têm esse conceito de culto, um conceito templário, né? Ou seja, o culto ele tem a ver com o local geográfico, e ele tem a ver com um prédio, com um salão, com um espaço, né? Uma construção, essa é a palavra que eu estava procurando, né? Então, para muitos, o culto ele tem relação com uma construção feita por mãos de homens, né? Então as pessoas acham que só conseguem cultuar a Deus, ou seja, adorar ao Senhor, né? Efetuar um culto racional que não é... Veja, há uma diferença, né? O culto da lei e o culto da graça. No culto da lei é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Cerimonialismo, dependência de um templo, de um espaço geográfico, etc. Graça não, é um culto racional. Não tem a ver com cerimonialismos, com mandamentos, né? Tem a ver com o seu entendimento, com a sua razão ativada e trabalhada pela palavra, né? A palavra do Senhor tem esse poder de trabalhar a nossa mente, nosso entendimento, né? E esse é o verdadeiro culto racional. É onde você adora a Deus por meio do seu entendimento. Você adora a Deus de maneira genuína, não para cumprir um ritual, né? mas de coração. O apóstolo Paulo fala, né? Façamos todas as coisas de todo o nosso coração. Então, o oferecer a Deus um culto racional, uma adoração, um louvor ao Senhor, é uma coisa realmente do nosso coração para o coração de Deus. Porque não há nada, absolutamente nada, que nos obrigue a fazer isso, né? Então não existe uma obrigação sua de oferecer culto racional, não existe nada disso. O que existe é o seu amor a Deus, porque você reconhece Deus como Pai, né? Porque Ele se revelou para você. Então você sabe que Deus o ama e você quer retribuir esse amor a Deus. Então esse momento, esse período que você separa da sua vida para oferecer a Deus é uma oferta aceitável ao Senhor, né? O culto racional ele é um tempo que você separa, né, específico voltado para Deus. Esse momento aqui é de Deus. Eu vou oferecer para Deus. Claro que todos os dias, todos os momentos são de Deus. Tá, mas eu estou falando em termos de sentimento, né? Você separa aquele tempo. Claro que você pode e deve louvar a Deus, adorar o Senhor, ter sempre a mente de Cristo no seu dia a dia. Obviamente que sim, tá? Então o culto, louvor, adoração é todo dia. Mas esse momento em específico que nós aqui temos o costume de fazer os domingos por conveniência, né? Não que o domingo seja um dia especial, o dia do Senhor, não tem nada disso, tá? Domingo é um dia como outro qualquer, só que ele é um dia, para a maioria das pessoas, que não é um dia útil. Então, por conveniência, claro, a gente acaba realizando esse nosso encontro para cultuar o Senhor aos domingos, tá? Então, esse momento que você separa e você oferece esse seu tempo para Deus, sabe, é uma oferta aceitável. Como a palavra costuma dizer, né? É uma oferta de cheiro suave. Essa expressão cheiro suave, ela é uma referência claríssima aos sacrifícios oferecidos na lei.
Na lei, os sacrifícios eram sacrifícios de animais, né? Então eram corpos de animais que eram muitas vezes queimados, né? Então essa queima dos corpos dos animais oferecidos em sacrifício, obviamente exalava um cheiro muito ruim, né? Um cheiro horrível, né? Então o apóstolo Paulo ele usa a expressão como um cheiro suave, ou seja, é algo totalmente diferente, é positivo, é aceitável. Então, assim como o cheiro dos sacrifícios oferecidos na lei era um cheiro horrível, o sacrifício que nós oferecemos em graça, sacrifício aqui eu coloco entre aspas, né? Porque essa expressão também que Paulo usa, né? Um sacrifício aceitável, né? Ou seja, existem sacrifícios na graça, mas obviamente não tem nada a ver com o que era feito na lei, né? Então, os sacrifícios que nós oferecemos, e o culto racional é um deles, são sacrifícios de cheiro suave, são sacrifícios agradáveis a Deus, né? Então a gente sabe pela revelação do Evangelho que o que era oferecido na lei não agradava a Deus. Deus nunca se agradou na realidade daquilo, né? Então, o que é oferecido hoje em graça agrada a Deus, né? Porque a palavra diz que o Senhor procura, né, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, Deus sempre desejou ser adorado em espírito e em verdade, né? Só que naquele período da lei não era dessa maneira, tá? Então, o próprio Deus, né, esperou e procurou, como a palavra diz, e esse procurar não é que Deus não saiba ou não sabia, não. Obviamente Deus sempre soube, sempre conheceu os seus filhos e os seus adoradores, mas esse procurar, ele tem um sentido de desejar. Eu pelo menos entendo assim, né? Ou seja, quando a palavra diz o Senhor procura os que o adoram assim, ou seja, o Senhor deseja ser adorado assim, né? Ele desejava ser adorado assim, e em graça ele é adorado assim, a não ser no sistema, né? No sistema religioso, eles pensam que estão adorando a Deus, mas não estão, né? Então eles seguem oferecendo sacrifícios que não são agradáveis, ainda que não sejam como na lei, porque obviamente no meio aí do sistema cristão eles não matam animais, pelo menos eu desconheço isso, e nem colocam fogo em animais, ainda bem, né? Mas eles oferecem os sacrifícios que não têm a ver, né, com o evangelho, ou seja, todo o cerimonialismo e o próprio duro trato do corpo, né, que o apóstolo Paulo fala. No sistema tem muito isso, né, o duro trato do corpo, ou seja, os jejuns, vestimentas em alguns segmentos, né, outros não são tão radicais, mas ainda existem muitos segmentos chamados cristãos que são radicais, né, a ponto de obrigar as pessoas a usarem tipos de roupas específicas, pouco confortáveis, né? E as subidas aos montes, e os jejuns, como eu disse, e o joelho no pó, né? Aquela coisa de ficar de joelho horas e horas e horas para poder buscar a Deus, né? E todo esse movimento corporal do sistema então são sacrifícios, mas sacrifícios de tolos, né? Então Deus também não se agrada disso. Deus se agrada do louvor e da adoração oferecida com a mente, com a inteligência espiritual, a nossa inteligência é guiada pelo Espírito do Senhor, né? Então oferecer um culto racional é algo, gente, tremendo. E é um privilégio muito grande você oferecer a Deus um culto racional. Entenda isso. Nesse momento que você está separando da sua vida agora, para você oferecer um culto racional ao Senhor, esse momento é muito precioso e é um privilégio para você. Porque, como acabei de falar, né, o Senhor sempre procurou ou desejou ser adorado assim, e você está cumprindo, nós estamos cumprindo, então, exatamente o que Deus sempre quis. Ser adorado em espírito e em verdade, com inteligência espiritual, né, com um culto racional, não um culto de emoção, não um culto de cerimonialismo, mas um culto de razão, de inteligência, de sabedoria, né, de vivência da palavra, né, um culto de confissão em linha com a palavra. Isso também é muito importante, né? A gente tem que valorizar muito a confissão dos nossos lábios, né? Então a nossa boca sempre deve estar confessando a graça. Por isso, inclusive, nós temos um cuidado grande com a questão dos louvores, né?
Nessa semana mesmo, uma amada irmã entrou em contato nos perguntando a respeito de um louvor específico, né? E abençoada, a letra o louvor, ele é muito bonito. Eu não vou nem chamar de louvor, eu vou chamar canção, né? A canção é muito bonita musicalmente, né? Mas a letra é absurda, sabe? A letra diz, por exemplo, vou dar alguns exemplos que eu me lembro da letra. A letra diz assim: Senhor, eu digo sim. Assim, dizendo sim para Deus, numa referência, esse dizer sim para Deus, claro, é uma referência ao aceitar Jesus, né? Como quem diz, sim, eu te aceito, né? Então, eu digo sim para o Senhor. Aí diz assim: Senhor, toma o teu lugar. Essa expressão toma o teu lugar, né? E no contexto da canção dizer respeito à vida da pessoa, é como se a pessoa estivesse autorizando a Deus, né? Autorizando que Deus entrasse na vida dela. Então, vocês percebem esses absurdos que parecem, né, ser coisa de Deus e não são. Você ouve uma canção dessa, pela música, como a música é muito bonita, muito bem composta, então você pensa que é realmente um louvor. Mas o que isso louva a Deus? Nada. Senhor, eu digo sim para o Senhor. O Senhor vai dizer, e daí? Por acaso você é um vaso, eu sou o oleiro, por acaso você tem poder de dizer sim para mim? Senhor, toma o teu lugar. Ora, amado, qual o sentido disso? O Senhor já está onde Ele tem que estar, e Ele já habita em nós. Então como assim toma o teu lugar na minha vida? Vocês percebem essas letras dessas canções? São absurdas. Aí tem um trecho que fala assim, Senhor, batiza o meu coração. Aí ficava repetindo, batiza o meu coração com teu amor. E aí você para pensar, poxa, a palavra diz que o Senhor nos ama. E ama desde antes da fundação do mundo, né, como filhos. Sabe? E diz que o amor do Senhor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer, você já tem um amor. Aí você está dizendo para Deus batizar o seu coração com o amor dele. Então, assim, não faz sentido, gente. E são canções que são muito conhecidas, muito difundidas, né? E as pessoas cantam à vontade aí e não estão adorando a Deus em nada. Estão cantando letras patéticas, né? Ridículas do ponto de vista do Evangelho, que parecem coisas bonitas, coisas, né? Enfim, e na verdade estão negando o que a palavra diz, né? Então nós temos esse cuidado aqui, no Ministério da Graça, com as canções, por causa da confissão. Percebe? O que adianta eu estar aqui? Prego a graça, né? Prego a graça, falo da graça, não sei o quê, que somos salvos, que somos abençoados, que o Senhor nos ama, o Senhor nos predestinou, aquela coisa toda. E daqui a pouco eu vou cantar, Senhor, toma o teu lugar. Senhor, eu digo sim para o Senhor. Né? Pensa bem. Senhor, batiza o meu coração com teu amor. Quer dizer, eu vou estar cantando e negando tudo que a graça prega, né? Então, não faz sentido. Então, temos que ter cuidado com a confissão. Então, o culto racional nos leva a isso, né? Como ele é um culto de inteligência, de mente ativada na palavra, o culto racional, por meio da palavra, muda, então, a sua confissão, né? Você, em graça, muda totalmente. Você não diz Deus te abençoe, né? Não faz sentido, né? O Evangelho diz que somos abençoados. O Senhor já abençoou o seu povo. Então a gente não usa a expressão Deus te abençoe. A gente não usa essas expressões que o sistema religioso usa, né? Tantas são o sistema religioso tem muitos bordões, né? Muitas frases de efeito. E eu particularmente usava muito. E hoje a minha confissão é totalmente diferente. Por quê? Porque o Evangelho da graça foi revelado. Então a minha boca fala do que está cheio o coração, como Jesus disse. E o nosso coração está cheio da graça, né? Então eu louvo a Deus por esse momento especialíssimo. Como eu disse, é um grande privilégio você estar louvando e adorando a Deus como Ele sempre desejou ser adorado, com a mente ativada na palavra, em espírito e em verdade, né?